O déficit da Previdência em 2016 chegou a 149,73 bilhões de reais, um aumento de 74,5% em relação a 2015. De acordo com dados divulgados hoje pelo governo federal, o rombo previdenciário atingiu seu pior patamar desde 1995, quando começou a série histórica. Os cálculos divulgados pelo governo mostram que o déficit da Previdência representa 2,4% do produto interno bruto. Bom, esses são os dados oficiais e é baseado neles que o governo de Michel Temer defende a reforma da Previdência. Você que acompanha o seu jornal já viu aqui muitos economistas, sindicalistas, pesquisadores afirmarem que o déficit não existe, que este é um cálculo distorcido. E hoje, mais uma vez, a gente volta a trazer aqui no estúdio uma especialista para explicar por que não existe esse déficit previdenciário. Quem está aqui para nos ajudar a entender tudo isso é a economista Marilane Teixeira. Seja bem-vinda, Marilane. Muito obrigada. Marilane, a gente tem mostrado, então, aqui que realmente a Previdência ela é formada por alguns outros quesitos, né? Explica pra gente, por que esse déficit não existe, como é formada a Previdência? O orçamento brasileiro, ele é composto fundamentalmente do orçamento da Seguridade Social, que é uma conquista da Constituição de 88, né? Que prevê que todas as receitas oriundas da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas, do COFINS, os resultados, por exemplo, dos jogos lotéricos, a contribuição do empregador, a contribuição do trabalhador e da trabalhadora, compõem o que a gente chama de orçamento da Seguridade Social. E o orçamento da Seguridade Social, então, as despesas, então, que para onde se dirige essa receita é para pagamento da Previdência, a saúde e assistência social. Então, por isso que para nós a gente desmistifica essa ideia de que o orçamento da Previdência ele é resultado unicamente das receitas decorrentes da contribuição patronal do trabalhador, o que não é verdade. E quando você soma todas as receitas da Seguridade Social, o orçamento, as receitas, elas têm sido superavitárias, inclusive nos anos de crise. Diferente de quando você olha apenas o orçamento da Previdência do ponto de vista da contribuição patronal do trabalhador, que no caso do setor urbano, ele é superavitário. Sim. Ele é deficitário quando você inclui o setor rural, mas isso foi uma decisão que se tomou na Constituição de 88, porque era fundamental incluir a população, os trabalhadores e trabalhadoras rurais no sistema de previdência social. E para onde estão indo essas contribuições que deveriam ir para a Seguridade? Olha, tem uma parte delas que são renúncias. Então, a gente sabe perfeitamente, assim, principalmente a partir de 2011, 2012, inclusive com uma estratégia de estimular a retomada da atividade econômica, porque já nesse período você começa a ter um pequeno recuo da produção, você oferece aos setores empresariais, setores patronais, vários incentivos, e um deles é a desoneração da folha de pagamento, que na época era, na verdade, contemplava apenas 5 segmentos e virou 55 segmentos. E isso corresponde a um percentual muito alto. São mais de 20, 30 bilhões por ano só com esse tipo de renúncia. Bom, além disso, tem várias outras também formas de desoneração e de incentivo que totalizam mais ou menos em torno de 50 bilhões, que são, por exemplo, a filantropia, que é o microempreendedor individual, que é o simples trabalhista. Então você soma, e você soma também um aspecto que é pouco tratado, que são as sonegações. Bom, os dados, por exemplo, da Auditoria do Trabalho, do Ministério do Trabalho, já indicam que tem de 50 a 60 bilhões
por ano só de sonegação, ou seja, você registra o trabalhador com um determinado salário quando não corresponde à realidade. Então, você está sonegando vários tributos, inclusive a Previdência Social. Sim. Marilene, na sua opinião, qual a intenção do governo em passar essa ideia de déficit da Previdência? O que eles querem? O que tem por trás disso? O que tem por detrás? Primeiro, eu acho que é uma falsa ideia de que controlar os gastos públicos passa necessariamente pela Previdência. E por que isso? Porque o orçamento, os gastos, eles são decompostos em 3 grandes componentes. E os gastos obrigatórios, que são aqueles que, independente da receita, você precisa fazer frente a eles, são os encargos, despesas com pessoal e a Previdência, porque se a economia reduz o ritmo de crescimento, você não pode chegar para um trabalhador ou trabalhadora aposentado e dizer que você não vai receber o seu benefício porque a economia não cresceu o que estava previsto. Então, esses gastos obrigatórios, e que compõem um percentual que mais ou menos representou de 79% das receitas, é onde está o foco do governo para reduzir. Então, na verdade, é uma ideia de que o Estado perde o seu papel social, então, que é um papel fundamental. E é uma forma de agradar o mercado, mostrar que existe controle sobre os gastos sociais, reduzindo o benefício para os trabalhadores e das trabalhadoras. Claro. Marilene, obrigada pela sua presença aqui, pelos esclarecimentos. Obrigada. Obrigada, querida.